E nós queremos ler um texto que está em Josué capítulo 2. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Em Josué capítulo 2, nós vamos ler na NVI, que é a nova versão internacional, e o texto que está na sua tela, para você que está assistindo, também vai ser da NVI, nova versão internacional. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, e não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida, pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. E esconderam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Amém? Vamos orar por essa palavra. Pai, nós queremos pedir que essa palavra fale conosco hoje, fale ao nosso coração, e seja uma palavra direta do Senhor para dentro de cada uma das casas que estão nos assistindo hoje. Entra nas casas agora, Pai. Espírito Santo, entra nas casas agora, e que a Tua palavra venha agora fazer morada nos nossos corações e trazer transformação sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós conhecemos aqui, é uma história que talvez muitos já devem ter escutado, né? Aqueles que estão desde criança na igreja já devem ter escutado isso na escolinha das crianças. Tem musiquinha que fala disso, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas... Aí, ó, eu falei que tinha que colocar o microfone aqui para o público, né? Tem que colocar o microfone para o público aqui para ter as reações da plateia. Todo mundo conhece essa história, é uma história muito legal, de como Deus levou o povo de Israel a conquistar a terra prometida. O povo de Israel já havia conquistado uma parte da terra que ficava antes do Jordão, e eles já haviam, como a própria Raabe declara, derrotado os reis dos amorreus, e agora eles atravessaram o Jordão de uma forma também maravilhosa, uma forma milagrosa, né? Deus parou as águas do Jordão para o povo atravessar. Eles atravessam o Jordão, só que antes de atravessar o Jordão, o Josué já havia se precavido e mandou 2 espiões
para dar uma analisada na cidade de Jericó. E aí os 2 espiões eles entram na cidade, e aí os espiões, eles foram espertos, porque eles entraram na cidade, eles foram se esconder, quando não podem chegar numa casa de alguém, dizer assim, a gente pode passar a noite aqui, mas para que você veio? Não, a gente veio espiar a terra, porque a gente quer conquistar a cidade. É óbvio que são espiões, eles precisavam agir de forma sorrateira, e eles entram na casa de uma prostituta. Por quê? Porque possivelmente era o lugar onde os viajantes homens, né, passavam a noite, onde pessoas entravam e saíam e ninguém perguntava nada, porque não era uma casa de família, onde as pessoas podiam perguntar, mas ele é seu parente? Não, eles entraram na casa de uma prostituta, porque eles podiam entrar e sair e ninguém perguntaria nada. E aí eles vão lá, entram na casa dessa prostituta, só que nesse período, a agência de inteligência de Jericó descobre que existiam espiões infiltrados, né? E então o FBI, ou a CIA, né, a CIA jericoense, envia policiais para irem até os espiões e prenderem os espiões. Por quê? Porque eles sabiam que esses espiões queriam conquistar e destruir Jericó. E quando eles chegam na casa da prostituta, a prostituta fala assim, não, eles vieram realmente, mas já foram embora, antes de fechar a porta da cidade, porque toda a porta da cidade fechava quando chegava a noite, por uma questão de proteção, ficava aberta durante o dia para as pessoas entrarem e sair, mas à noite a porta se fechava para proteger a cidade da entrada de estranhos. E ela falou assim, eles já saíram, já foram embora. E aí os perseguidores, eles saem no encalço desses 2 espiões, porém os espiões estavam escondidos, né, no terraço da casa da Raabe. E agora a Raabe chama esses 2 homens para ter uma conversa e fala, olha, é o seguinte, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que Deus já fez com vocês lá no Egito com o faraó, eu sei o que Deus fez com vocês no deserto, eu sei o que Deus fez com vocês com Og, que era rei dos amorreus, e como vocês aniquilaram eles e conquistaram a terra. E eu sei que nós não vamos conseguir resistir àquilo que vocês vão fazer com a gente. E, na verdade, quando a gente olha para essa situação, de fato, Raabe e o povo, eles estavam tremendo, mas era um temor que, de fato, vinha do poder de Deus, porque o que esse povo de Israel era um povo de escravos e filhos de escravos. Eram pessoas que passaram no deserto, sem um ferreiro, sem poder extrair ferro para poder fazer armas, para poder se preparar. Era, na verdade, um povo de escravos. Era um povo que nunca foi treinado na batalha, era um povo que nunca foi instruído, era um povo que, na verdade, durante toda a sua vida, foram escravos, filhos de escravos, pais de escravos, um povo de escravos. E Jericó era uma cidade altamente guardada por muros. Não era um muro, eram 2 muros. Eu fui estudar um pouquinho e ver, eu já tinha visto, já preguei sobre esse texto em outras vezes, mas eu fui olhar de novo, né, vídeos sobre arqueologia, que falavam um pouquinho da descoberta da cidade de Jericó, dessa cidade de Jericó, e escavações, né, na região que mostram como que era a estrutura da cidade. E, de fato, existiam 2 muros. Existia um muro externo, e aí tinha mais um espaço de 5 metros aproximadamente, pelo que dá para ver pelas imagens no YouTube, e aí tinha um outro muro. Então tinham 2 muros, você passando por um muro, você tinha que ainda vencer o segundo. Ou seja, era uma estratégia muito boa de defesa, porque uma vez que você conseguisse sobrepor o primeiro muro, eram poucas pessoas que conseguiam sobrepor o primeiro muro para entrar na cidade, para talvez tentar abrir o portão. Quando você passava pelo primeiro, tinha arqueiro no segundo, você já era. Né? Não tinha jeito, você tinha que quebrar 2 muros. E se você conseguisse abrir uma passagem em um muro, você não conseguia entrar para derrubar o segundo. Então era muito esperto o sistema de segurança de Jericó. E uma coisa muito legal que eu vi nesses vídeos que falam sobre arqueologia, que essa cidade de Jericó foi descoberta em 1920, numa escavação de um alemão. E eles descobriram pelas escavações que os muros da cidade, eles caíram possivelmente por um abalo sísmico, um terremoto. Ah, sério? Só que por que eles chegaram a essa conclusão? Porque os muros da cidade, eles caíram de dentro para fora. Quando você ataca uma cidade para você derrubar o muro e conseguir conquistar a cidade, como que o muro cai? Ele cai de fora para dentro.
porque você vai com arietes, né, que eram aquelas armas de madeira que batiam no muro para tentar derrubar. Se você está batendo para tentar derrubar, ele não vai cair para cá, né, ele vai cair para dentro. E, na verdade, o muro da cidade, os 2 muros, caíram para fora. Isso mostra que, de fato, né, e aí, pelos dados arqueológicos, 3 arqueólogos muito renomados fizeram estudos lá, e apenas uma, ela acha que não era a história contada na Bíblia, não é verídica, mas outros 2 arqueólogos, eles situam tanto na data quanto nos detalhes como um relato bíblico sendo um relato verdadeiro. Então, é muito interessante toda essa história. Eu gosto muito disso, se você deixar, eu fico o dia inteiro vendo esses vídeos, né, mostrando os detalhes de como que era a estrutura, as torres, né, tinham torres colocadas no muro para proteção e tudo mais. Só que agora o que acontece? Os espiões, eles fazem uma promessa para Raabe, e eles falam para Raabe: não, você coloca uma fita vermelha, ele faz uma fita escarlata, uma fita vermelha na janela, e aí nós sabemos que a casa da fita vermelha nós vamos salvar, nós vamos manter. E todo mundo que você colocar para dentro está salvo. Agora, se você esquecer alguém, aí não é culpa nossa, é culpa sua. E eles prometem para ela que a casa dela a casa dela vai ser poupada. E eu achei muito interessante isso, porque eles fazem uma promessa para ela, e aí ela desce eles pela janela da casa dela, porque a casa dela ficava em cima do muro. Então, como que funcionava essa casa em cima do muro? Possivelmente, segundo os arqueólogos, segundo os estudiosos, né, eles tinham 2 muros, e os muros eram altos e eles eram largos. Mas a casa não era construída exatamente em cima do muro, ela é construída entre os 2 muros. Eles colocavam, na verdade, né, eles estendiam madeiras entre os 2 muros e construíam de forma que ficava fechada uma passagem por baixo dos 2 muros. Que legal, né? O legal é que eles fazem uma promessa para ela que a casa dela ia ser salva, que a casa dela não sofreria dano. Só que quando Deus dá estratégia para o Josué, Deus fala para o Josué que vai derrubar o muro. E agora? Eu fico pensando na cabeça dos espias, né? E aí, então eles falam assim: não pode ficar tranquilo, a sua casa está salva, não tem problema nenhum, põe aqui o lacinho vermelho, que a gente já sabe que a sua casa a gente não vai derrubar. E aí o Josué agora reúne os líderes, os chefes, os sacerdotes, todo mundo para contar: gente, tive um encontro com Deus, porque no capítulo 5, no finalzinho, ele teve um encontro com o anjo do Senhor, e Deus dá para ele qual a estratégia. Deus dá para ele a estratégia. Não, você vai rodar, né, todo dia, você vai dar uma volta, aí no 7º dia, né, vocês vão acordar, vocês vão dar 7 voltas, vão tocar as trombetas, todo mundo vai gritar, e eu vou derrubar as muralhas. Eu imagino Josué contando para todo mundo, os 2 espiões lá no meio, né? Aquela cara tipo assim: hã? Vai derrubar? Como assim vai derrubar? E a promessa que a gente fez para Raabe, que a casa dela ia ser salva. Já pensou, gente, como que a situação? Na verdade, a casa de Raabe, ela estava no rumo da destruição. Ela estava no rumo para ser destruída, derrubada, não só ela, como toda a sua família. Que coisa louca. Só que o que acontece, a gente conhece a história, e a gente sabe que Deus derruba o muro, né, o suficiente para o povo poder entrar na cidade e queimar a cidade. Isso foi uma ordem de Deus que era para queimar tudo e que não era para pegar nada. Por quê? Porque era tudo para ser destruído, porque era tudo fruto de idolatria. E esses arqueólogos, de fato, eles chegaram à conclusão de que a cidade inteira foi queimada. E que, olha que interessante, eles acharam vasos queimados ainda cheios de cereais. Porque se fosse para ser saqueado, eles levariam todo o cereal da cidade. Mas os vasos que continham os cereais, eles foram queimados inteiro com o cereal dentro. Eles acharam resquícios de vasos quebrados que foram queimados e dentro ainda tinha o resquício do cereal queimado. Negócio louco, né? E aí, num dos vídeos, ele mostra, de fato, assim, né, o relevo da cidade, já soterrado, na verdade, mas com as marcas de fogo. Porque o povo de Israel, então, ele não derrubou toda a muralha para o povo poder entrar, ele derrubou o suficiente para o povo poder entrar na cidade e destruir a cidade de Jericó a fogo. E a cidade de Jericó, de fato, foi destruída. E foi lançada, inclusive, uma maldição sobre a cidade, dizendo que quem fosse levantaria a custo dos próprios filhos, né? É uma
uma maldição foi lançada sobre a cidade de Jericó. E agora, o que tem a ver esse texto todo com aquilo que a gente está pregando hoje, né? A gente está numa semana de Páscoa, na verdade, né? E o que tem a ver isso com a Páscoa? Né? E o que tem a ver isso com o que a gente tem conversado, com o que a gente tem falado? Tem tudo a ver, tem tudo, absolutamente tudo a ver. Nós estamos falando, né, constantemente sobre o culto familiar. E nós tivemos realmente assim, que isso foi muito legal. Algumas casas, a forma com que o culto aconteceu, as pessoas aprendendo da palavra, orando uns pelos outros, né? A gente descobriu aí alguns pastores no nosso meio, né? Pessoas que ministraram a palavra dentro das suas casas, pessoas que talvez pensassem, não é pastor, eu vou ministrar, ministraram dentro da sua casa, oraram e fizeram. E a gente começa a descobrir que a gente tem uma capacidade que nem nós sabíamos que tínhamos. E você começa a ver surgindo novos líderes, novas pessoas capacitadas. Por quê? Porque foram encorajadas e foram desafiadas a fazer algo dentro da sua própria casa, que é algo que, pela palavra, já deveria estar sendo feito há muito tempo, mas que a gente vai deixando de lado. E agora, como eu disse, nós estamos resgatando algo que a própria palavra nos mostra, que é essa questão da família, essa questão da família estar junto, de você fazer o culto familiar, de pregar a palavra dentro da sua própria casa. E nós vamos ver aqui alguns itens na vida de Raabe que foram extremamente importantes e que têm a ver com aquilo que nós estamos vivendo exatamente hoje. Primeiro, a Raabe, ela se envolveu com a obra do Senhor. A Raabe, ela não tinha nada a ganhar se envolvendo com a obra do Senhor. Porque, na verdade, ela poderia ser achada como espiã, porque eu fiquei pensando na minha cabeça, assim, pensando na minha cabeça, como a irmã disse, né, não pode pensar na cabeça, tem que pensar no coração. Mas eu fiquei pensando que agência de serviço secreto bem fraquinha que era essa de Jericó. Porque eles chegam na casa da prostituta e a prostituta fala, não, eles estiveram aqui, mas já foram embora. Ah, tá, a gente vai atrás deles. E não revista a casa. Em qualquer ambiente, em qualquer filme que a gente olha, né? A gente aprende com os filmes, né? Que a pessoa fala, não, mas a gente vai dar uma pesquisada aqui dentro. Por mais que ela tivesse escondido muito bem eles, né? Eles simplesmente acreditam. Mas o que aconteceria se esses espiões entrassem dentro da casa de Raabe para fazer uma busca e achassem esses homens lá? O que aconteceria com Raabe? Raabe seria morta. Raabe pagaria com a sua própria vida, como traidora do seu próprio povo, por esconder aqueles que destruiriam a sua cidade e todos aqueles que estavam na sua cidade. Raabe, ela colocou a sua própria vida em risco para poder salvar aqueles homens que estavam querendo destruir a sua cidade. Mas ela fez isso porque ela tinha um plano por trás. Ela fez isso por quê? Porque, como eu disse, não havia lógica em você esperar que o povo de Israel destruísse a cidade de Jericó, porque a cidade de Jericó era uma cidade fortalecida, e você não tinha lógica de imaginar que escravos destruiriam a cidade de Jericó. Então, mas por que Raabe pensou isso? Porque Raabe começou a olhar e ela fala, eu sei que vocês servem o Deus do céu e da terra. Então, na verdade, ela não falou que ela sabia que o povo de Israel era muito bom de briga. Ela não acreditava que o povo de Israel era um bom lutador, um povo de guerra, um povo estratégico, não. O que ela pensou? Ela pensou que Deus estava à frente e que Deus é quem estava fazendo aquilo acontecer. E ela fala, eu sei que o Deus de vocês é o Deus acima no céu e embaixo na terra. Raabe creu, e porque ela creu, ela colaborou com a obra do Senhor, mesmo que a obra do Senhor fosse ruim, talvez para os seus amigos, talvez para a sua vida social. Na verdade, Raabe estava matando a sua vida social. Que vida social ela tinha? Ela era uma prostituta, era conhecida de vários homens da cidade, né? Possivelmente ela tinha amigas que eram, pessoas que eram conhecidas dela, e ela estava dando um fim em todo o seu passado para começar uma nova história com o povo de Deus. É mera coincidência do que muitas pessoas precisam fazer, né? É de abandonar o seu passado, a sua vida social, aquilo que tinha até aqui, porque aquilo que tem até aqui é destruidor, é aquilo que tem até aqui não é de Deus.
Agora Raabe, então, ela decide abandonar tudo, ela decide tomar parte na obra do Senhor, na conquista da terra. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para você, meu querido, é que você precisa tomar uma decisão na sua vida em tomar parte na obra do Senhor. Não basta você simplesmente ficar em casa assistindo culto online, e aí você termina o culto online e volta para a sua vida, e aí agora a gente está fazendo o culto familiar, e você diz, não, mas eu não vou fazer o culto familiar porque eu acho que eu não sou capaz, porque eu acho que eu não consigo ler a palavra, porque eu acho que eu não consigo explicar a palavra, e eu quero dizer para você, você precisa tomar parte da obra do Senhor, seja ela na sua casa, seja ela na igreja, seja ela no seu trabalho, você precisa tomar parte da obra do Senhor, você precisa fazer a sua parte. E a sua parte hoje, que nós estamos pedindo e nós estamos incentivando, é você fazer o seu culto na sua casa. Então, em primeiro lugar, Raabe creu na palavra do Senhor, Raabe decidiu abandonar o seu passado e Raabe decidiu tomar parte na obra do Senhor. A segunda coisa é que Raabe colocou sobre a sua casa a marca da salvação. Qual era a marca da salvação? Isso, talvez muitas pessoas devem ter ouvido já pregações sobre isso, que esse fio vermelho colocado na janela da casa de Raabe, ele é uma clara referência ao próprio sangue de Jesus, que da mesma forma como aconteceu na instituição da Páscoa, que a gente leu na semana passada, né, o sangue colocado na porta e agora colocado na janela, é aquilo que marcou a casa dela para trazer salvação sobre a sua casa. O sangue de Jesus derramado é o que nos garante a salvação, e é isso que eu quero falar para você, meu querido, porque muitas vezes nós falamos em salvação para nós. A salvação, ela é individual, óbvio que a salvação é individual, porém, né, lá em Atos, o Pedro, quando ele está conversando, o Paulo, perdão, quando está conversando com o carcereiro, ele fala assim, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Há uma promessa de salvação que ela é individual, a salvação é individual, mas quando nós vivemos a salvação, quando nós vivemos a palavra, quando nós nos envolvemos com a obra, da mesma forma que Raabe fez, há salvação sobre a nossa casa. E aí o que acontece? A Raabe, ela ganhou um salvo-conduto, que era o pano vermelho na sua janela. Só que ela falou assim, mas eu vou colocar minha família para dentro. Eu falei assim, pode colocar. Só que é o seguinte, coloca todo mundo que você ama dentro da sua casa, porque todo mundo que estiver dentro da sua casa vai ser salvo. Olha que negócio louco. Por quê? Porque ela não se preocupou só com ela. Raabe fez um culto familiar de salvação. Ela trouxe todos os que ela amava para dentro da sua casa, porque o lugar da sua casa era o lugar de salvação. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer para você, meu querido, que está fazendo o seu culto familiar, chame a sua família para participar do culto, porque o sinal de salvação já foi colocado sobre a sua casa, o sangue do Cordeiro, hoje é Páscoa, o sangue do Cordeiro, que foi derramado como um sinal de salvação, que lá no Egito foi colocado sobre a casa, para espantar a praga, e agora também está colocado sobre a sua casa, para espantar todo o mal. Este sangue, ele está sobre a sua vida e sobre a sua casa, e todos aqueles que você trouxer para participar desse culto na sua casa, participarão dessa salvação também. Olha que negócio louco, eu fico muito empolgado com isso. Por quê? Porque quando a gente pensa, muitas vezes o que acontece, a igreja ela vai crescendo na medida em que as pessoas vão chegando à igreja. Agora, se você começa a fazer um culto em cada casa, e a gente multiplica, por exemplo, nessa sexta-feira, eu fiz as contas, nós tivemos aí entre 10 e 15 cultos. Hoje nós estamos tendo um culto só, mas na sexta-feira nós tivemos 15 cultos. Agora eu quero que você imagine uma igreja com 100 famílias, fazendo 100 cultos. Talvez nem todas essas pessoas vão vir aqui ao templo para participar do culto aqui, mas a salvação existe no templo? Não, o sinal da salvação ele está sobre a casa, sobre a família. E todo mundo que você trouxer para dentro da casa, onde tem a marca da salvação, vai receber a mesma marca de salvação, porque a salvação, ela não foi dada para Raabe, ela foi dada para a casa de Raabe. Toda a casa de Raabe foi salva, porque Raabe deu o passo, se envolveu com a obra do Senhor,
decidiu se posicionar, decidiu abandonar o seu passado, decidiu abraçar a obra do Senhor simplesmente porque creu. Ela não viu o poder do povo de Israel. A única coisa que ela viu foram aqueles 2 espiões, só. E isso foi suficiente para que Raabe cresce e para que Raabe se envolvesse com a obra do Senhor. Isso é muito legal. E, na verdade, esse é o grande desafio para a nossa vida hoje, de nós nos envolvermos com a obra, trazermos a nossa família para debaixo dessa grande salvação e experimentarmos o crescimento da obra do Senhor através das casas. E por isso que eu creio, de fato eu creio, né, que a nossa igreja, depois deste período que nós estamos passando, ela voltará fortalecida e não enfraquecida. Por quê? Eu não sei, eu procurei informações, eu não achei informações ainda sobre Recife, mas essa semana nós temos um grupo dos pastores da Fonte Church do Brasil, e os pastores lá de Santa Catarina postaram no grupo que lá em Santa Catarina já foi proibido até o dia 31 de maio qualquer reunião religiosa. Até 31 de maio. Nós estamos hoje no dia 12 de abril e daqui 4 dias, não, amanhã é segunda, né? Nós completamos 4 semanas de isolamento, né? Nós já entramos na 5ª semana de isolamento e a princípio em Santa Catarina já foi decretado até dia 31 de maio. Eu não imagino que seja diferente nos outros estados. Eu creio que os outros estados vão aderir e a princípio vão jogar possivelmente para 31 de maio. Ou seja, nós temos 1 mês e meio pela frente de culto online, sem poder nos reunir ainda. O pessoal aqui está dividido, metade está triste, metade está alegre. A pergunta que eu faço é, se no dia 31 de maio, nós chegarmos no dia 31, e ainda assim a doença não estiver vencida, e eles tiverem que talvez jogar para mais 1 mês e meio, 1 mês, 2 meses, e talvez de repente a gente vai chegar em julho, e ainda vamos estar fazendo culto online. Misericórdia, né, irmã? A irmã pastora falou misericórdia, eu também. Eu não gostaria que isso acontecesse. Mas como eu tenho dito para vocês, meus queridos, nós precisamos nos preparar. Eu preguei nas semanas anteriores que uma das coisas que nós precisamos fazer, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Então a gente pode esperar o melhor. Nós podemos esperar que a cura chegue e que semana que vem tudo volte ao normal. Agora o pessoal está feliz. Porém, se isso acontecer, nós já sabemos como reagir. Nós já sabemos fazer o culto presencial, porque nós fazemos isso durante anos. Nós sabemos como receber as pessoas na igreja. Nós sabemos como fazer tudo a gente sabe fazer. Então, se voltar amanhã, a gente só volta ao normal, para nós é simples. O problema é se não voltar. E eu digo que o problema é se não voltar, porque nós não sabemos ainda nos mobilizar online. Ainda há um problema para a gente conseguir fazer as coisas de forma, né, pela internet. Como eu disse, a gente vai começar a passar as células pelo YouTube, porque alguns irmãos ainda não conseguem entrar usando o Zoom. E também a mesma coisa acontece, né, a gente tem incentivado, né, insistido, para que as pessoas reúnam a sua família na sala para assistir o culto todos juntos. Por quê? Para ter essa comunhão, para ter esse tempo de celebração como família. Então, nós estamos aprendendo a fazer isso. E eu quero insistir com você, meu querido, que quanto antes você comece a dar os passos necessários para você poder manter a sua família firme na palavra, firme no Senhor. Então, para isso, né, nós estamos fazendo, então, o culto nas casas, que é o culto familiar. Nós estamos fazendo as células e os nossos cultos online. E eu quero convidar você a permanecer firme, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor na sua casa, com a sua família, e talvez quando a gente voltar, seja em maio, seja em junho, seja em julho, seja quando for, talvez nós vamos ter não mais 15 cultos familiares, talvez nós vamos ter 40 cultos familiares. E de repente nós vamos ter 40 famílias
chegando na igreja, pessoas que nós nem conhecemos hoje. Por exemplo, se eu abrir aqui no YouTube e olhar as pessoas que estão comentando, eu vejo várias pessoas que eu não conheço, mas que estão acompanhando o nosso culto. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando. Então nós estamos alcançando pessoas que nós não alcançávamos antes. E talvez o culto familiar vai fazer o mesmo processo. Pessoas que talvez não venham na igreja, não participam do culto, mas vão começar a participar do culto familiar. Porque o sangue do Cordeiro já foi derramado e já deu o poder para as famílias, para a salvação. Eu quero dizer, meu querido, o sangue do Cordeiro, ele já foi derramado sobre a sua casa. E quando eu falo de casa, como eu disse lá no início do culto, eu não estou falando da moradia, não estou falando do prédio, eu estou falando da família. Quando a Bíblia fala casa, ela está se referindo à sua família, não à moradia. A sua casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. Aquele que morreu, mas ressuscitou. Aquele que venceu a morte e aquele que recebeu autoridade sobre tudo e sobre todos. Este é o que cobre a tua casa. E é este que vai dar salvação para toda a sua família, no nome de Jesus. E não para por aí, porque a Raabe, né, se você ler depois, em Mateus capítulo 1, versículo 5, versículo 6, ele vai falar que a Raabe, ela casou-se, porque então agora ela virou parte do povo de Israel, e ela casou-se com um israelita, e ela foi mãe de um homem chamado Boaz, que talvez alguns conheçam este nome chamado Boaz. Eu vou ler para você. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe casou com Salmão. E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth, muitos conhecem a história de Ruth. Ruth casou com Boaz e foi mãe de Obed. E o Obed gerou Jessé. E o Jessé foi o pai do rei Davi. Então, Raabe, ela foi tataravó de Davi. Essa Raabe, que era prostituta, foi tataravó de Davi e foi parte da genealogia do próprio Jesus. Olha que negócio poderoso, cara. Que negócio louco. Porque muitas vezes a gente olha para a história e pensa assim, puxa, mas é uma prostituta? E eu falo para vocês hoje, se uma prostituta vem na igreja e ela diz, eu quero Jesus, eu quero abandonar o meu passado, eu quero uma nova vida, o que Deus faz com essa prostituta? Por que a gente olha para a Bíblia e às vezes a gente acha, por que Deus incluiu uma prostituta na genealogia de Jesus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? É para mostrar para nós hoje que não importa qual o seu pecado, não importa o que você tem feito, não importa como você tem caminhado, eu quero dizer para você que há perdão para você e Deus quer colocar você na genealogia dele como filho agora. Deus quer você como filho, não importa o que você tem feito. Raabe era uma prostituta e foi incluída na genealogia de Jesus, por causa da coragem dela, por causa da fé que ela teve, e não só isso, lá em Hebreus 6, ele vai colocar a Raabe na galeria dos heróis da fé, pela fé que ela teve no que Deus faria. O que levou Raabe a fazer isso? Simplesmente crer. Ela simplesmente acreditou que as palavras que foram ditas de que o povo de Deus derrubaria os muros de Jericó, ela creu e assim foi, somente pela fé. Eu quero dizer para você, meu querido, se você crer, a sua família vai ser transformada. Se você crer, a sua casa vai ser transformada. Se você crer, Deus tem poder para derramar sobre você, para que você ministre a palavra, para que você ore, para que você seja o pastor da sua casa. Não importa qual a sua idade, não importa o seu nível de conhecimento, não importa se você sabe falar muito bem ou se você é tímido, não importa nada disso. O que importa é se você crê e se você tem disposição em participar do reino de Deus, porque o sangue do Cordeiro já foi colocado sobre a sua casa e a sua família inteira será salva no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E nesse dia nós queremos também, como eu já mandei a mensagem, né, e desafiei muitos irmãos, nós queremos ter o nosso momento de
Por gestos. Não voltou, não? Como é que tá aí, Lucas? Tá carregando? Só um minutinho. Mas vai sair ainda. Voltou, viu só? Tamo dentro. Voltamos. Estamos 100%. Vamos lá, gente. Então, como eu estava falando que eu estava pensando hoje, que é a primeira vez que nós fazemos a ceia nesse formato, mas também pensei, você que vai fazer a ceia na sua casa agora, quantas vezes você tomou a ceia na sua casa com a sua família? Não sei se talvez algumas famílias talvez nunca tomaram a ceia juntas em casa. E essa é uma oportunidade muito abençoada, muito legal, uma oportunidade única de você fazer a Santa Ceia junto com a sua família na sua casa. Então, creio esse momento é um momento de fato de Deus, um momento dos céus para a sua casa, para a sua família, e nós queremos cear todos juntos, amém? Eu quero pedir então, o Anderson vai me ajudar aqui, amém? Então, na noite em que foi traído, Jesus, ele tomou do pão, ele deu graças, partiu o pão, ele deu aos seus discípulos e disse: comam todos, este é o meu corpo que foi dado por vós. Da mesma forma, ele tomou o cálice, deu graças e declarou: esse é o cálice de uma nova aliança que está sendo feita no meu sangue. E todos aqueles que beberem, ele declara que nós precisávamos agora fazer isso, na verdade, em memória dele, lembrando daquilo que ele fez. E, na verdade, nós estamos nesses dias agora de sexta, sábado e domingo, nós estamos na sexta-feira santa, o dia da paixão, ou seja, da morte, e o dia da ressurreição. É o dia exato em que nós fazemos, de fato, para relembrar daquilo que ele fez, para lembrar do seu ato de amor, para o seu ato de misericórdia, tendo morrido por nós, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, mesmo não merecedores, mesmo não sendo dignos deste amor e deste ato, Jesus, ele morreu por nós e ele derramou o seu sangue e deu o seu corpo para que nós hoje tivéssemos vida. Então, eu quero convidar você agora na sua casa a repartir o pão e repartir o cálice entre os seus. Você que talvez não se preparou, meu querido, você pode pegar o pão e pode pegar um copo de água também, né? E você pode fazer a ceia também junto com a sua família, e nós vamos ter esse tempo agora de louvor, enquanto nós aqui também como família vamos repartir a ceia e vamos tomar a ceia juntos, amém? Glória a Deus. Queridos, este é o corpo do Senhor que foi dado por você, comamos todos, amém? E o sangue dele que foi derramado por você,
vive em mim, aleluia, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia. Da cruz até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por Cristo vive em mim, aleluia, 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 aleluia. Ele vive em mim e Ele está sobre a minha casa. O sangue dele foi derramado na minha casa, na minha família, e o sangue dele hoje é o que lava e protege toda a minha casa. Os meus filhos, eles estão lavados do sangue do Cordeiro. A minha esposa, ela está lavada no sangue do Cordeiro. Toda a minha família está debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. E isso não vale para a minha casa, isso vale para a sua casa. O sangue do Cordeiro, ele foi derramado sobre a sua casa, para que haja salvação, não somente na sua vida, mas em todos os da sua casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Muito obrigado você que está conosco hoje no culto. Depois deixa um recadinho dizendo que você está conosco. Você que é de outra cidade, também deixa um recadinho lá. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá para você receber as notificações de quando nós fazemos novos vídeos. E participe conosco. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor. O Senhor abençoe a sua casa e o seu culto familiar nessa semana. Que seja uma bênção no nome de Jesus. Amém.